Canoa, ai meu bem, ai. Tocava, né? Santo Antônio é pai de todas, eu não sou pai de ninguém. Ai. Eu sou as modinhas antigas, que vai fazer o baile lá e cantar. Boa tarde. Boa tarde. Posso conversar um pouquinho com vocês? Vocês são de onde? Nós somos de São Paulo. São Paulo? Eu morei em São Paulo 40 anos. Sou daqui de Paraty. Meu pai tinha uma fazenda que chamava Fazenda do Fundão e ele fabricava a cachaça e fez uma das melhores cachaças de Paraty. Ele foi premiado com medalha de ouro e diploma. Isso aqui é porque estão fazendo documentário a respeito disso, sabe? Não se preocupem, não. Chegamos lá, cadê o fundão? A pessoa que comprou, cortou o morro, aterrou todo o mangue. Deixou cair casa, alambique, engenho, cá de farinha, cá da tropa, até a escola. Então, para resgatar isso, eu escrevi um livrinho contando as coisas do fundão. Vê se por acaso vocês estão interessados em adquirir. Dá uma olhada. Olha aí, contando coisas do fundão. Vê se vocês vão interessar. Pode pegar, dá uma olhadinha. Vamos fazer assim, vamos Como é que é? pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Tá. Continuamos amigos. Tá bom, muito obrigado. Ah, eu acho que não. É. Acho que a gente lá coisa não tem interesse. Não tem? De conhecer uma coisa de que fez parte da... Mas não obrigada, Tudo bem. viu? Obrigada. Obrigada pela atenção. Uma boa tarde para vocês. Um dia eu vinha viajando de São Paulo para aqui e comecei a imaginar a quantidade de frutas que nós tínhamos no fundão. E eu me lembrei que a cada fruta que eu pensava, eu lembrava de um ocorrido. E aí, na semana seguinte, eu comecei a escrever essas histórias. Laranjapeira, da Bahia, Serra d'Água, Seleta, da China, Branca, Lima da Pérsia e Mexerica. Tínhamos também Condessa, Ata, abacate, abacaxi, ameixa amarela, ananás, jambu rosa, melancia, carambola, pêssego, abio, jabuticaba, cambucá, grumichama, caju, jaca, fruta-pão, araçá, cacau, maracujá, ingá, pitanga, sapotiaba, amora, morango silvestre, mamão, coco da Bahia, coco natal, coco brotado do Pati, coco tucum, também chamado coco preto. Nós fazíamos o seguinte, teriam 3 tipos de transporte. Poderia ir por terra, contornando todo isso aqui, passava por cima da fazenda a vapor, que antigamente era chamada Fazenda Vapor, não a Fazenda da Boa Vista, né? Chama Morro da Baleia. E virava bem aonde o morro se encontra ali, do outro lado, e a cavalo. Ou indo daqui de canoa até o Canhanheiro, que é depois daquela ponta, da ponta do Cantagalo, ia de canoa, depois pegava o cavalo e ia até o fundão. Ou ir totalmente de barco por fora. E essa viagem era mais longa, porque tinha que atravessar a Ponta Grossa todinha e virar todinho até o lado de cá. E ficava localizada aqui no Saco do Fundão, este local aqui chamava Pontal. Aqui nós era todo mangue, né, em volta. E aqui tinha a barra que entrava até próximo ao Alambique, né? Aqui era a casa da escola, para trás casa de farinha. Aqui ficava o cimento, que era secado cereais, feijão, milho, café. Aqui tinha um paiol. Aqui era um galinheiro, a casa da fazenda, para aqui o alambique. E aqui no cantinho, lá um pouco distante da casa, que ficava o banheiro. Essas pessoas são meus pais e alguma parte da família, porque ainda faltava nascer muita gente. Aqui meu pai, Pedro Erasmo de Alvarenga Correia, a minha mãe, Domingas Aires Correia, o meu irmão mais velho, Secundino, a Silvia,
sabe? Mas o pai comprou lá a fazenda, não tinha casa, não tinha nada, então ele teve que mandar construir a casa, sabe? E depois é que nós fomos para lá. Eu fui para lá, já tinha 2 anos de idade. Aí seria a Hermínia, a Pedrina, a Amália e a Doninha. Eu fui a primeira dos que nasceram lá na Fazenda Fundão. Que o papai tinha um casal de filhos, né? Quando a mamãe ficou grávida, né? Já me esperando, aí o papai comprou a fazenda. Comprou um pedacinho de terra, né? Daí ele foi aumentando, comprando mais um pedaço, alqueires, né? E foi e completou a fazenda. Eu fui a primeira que nasci na Fazenda Fundão. Eu fui a primeira, depois os outros nasceram atrás, foram invejosos. Olha, eu gostava muito de lá, porque meu pai cuidava muito, sabe? Então, ele fabricava aguardente, né? Então, ele teve que preparar um engenho com uma roda enorme de ferro, sabe? E vinha água da cachoeira que desaguava em cima pelo telhado na roda para virar a roda, né? Lá é que fabricava aguardente, né? Então, eu me lembro muito que ele plantava muitas fruteiras. Nós tínhamos várias jabuticabeiras e nós costumávamos consumi-las em jejum. Não sei porque o papai dizia que era bom para a saúde, então a gente pulava da cama já de pijama e tudo para as jabuticabeiras. Havia um grupo de 5 jabuticabeiras que formavam uma só copa. Numa delas, que estava mais no centro e abaixo do caminho, ficava o galho da promessa. Você sabe que dava tanta jabuticaba que até as raízes que estavam fora da terra, dava uma jabuticaba ou outra em cima das raízes. E a gente não podia trepar no pé porque era grudado de tanta jabuticaba que tinha, sabe? Então eu pisava num galho e segurava no outro. E aí eu ia tirando a jabuticaba, chupando a jabuticaba. Na hora de voltar para trás, para eu descer, todas as minhas irmãs já tinham descido, o meu irmão já tinha descido e eu não podia, porque o galho flexível de cima e o que eu pisava era flexível e eu não podia sair. Aí a minha mãe chegou e começou a rezar, a fazer uma promessa, sabe, para eu sair. Eu não conseguia sair de jeito nenhum. E a minha mãe rezava e pedia Nossa Senhora dos Remédios para ajudar, Nossa Senhora das Dores que ajudasse, sabe? E eu não conseguia. De repente é que eu acabei conseguindo. Então, essa jabuticabeira ficou chamada o galho das promessas. A minha primeira lembrança foi quando, eu não sei, eu vi assim o papai tirar foto, né? Então tinha umas fotos, a gente tudo pequenininha. E eu tenho assim uma recordação de no dia que o papai disse assim, ajunte aí que vamos tirar a foto de vocês. Então as crianças tudo pequenininho, tudo bonitinho, né? Tudo arrumadinho, com lacinho, tudo, né? Para tirar foto, eu nunca esqueci disso. Meu irmão mais velho, o Secundino, a Silvia, a Hermínia, a Pedrina, a Amália, a Doninha, a Célia, o Pedro e a Zita no colo da mamãe. Nós tínhamos todos os brinquedos. O papai vinha em São Paulo, eu te falei, né? Que ele comprava tudo. Além disso, ele comprava brinquedo para nós, joia, que ele comprava muito brinco, que eu usava naquele tempo. Anel não usava em criança, né? Mas brinco. O papai comprava e deixava tudo na goiabeira. Perdia tudo. O papai dizia assim,
Cadê o seu brinco? Ah, perdi, papai, não sei nem que está. Está na goiabeira, né? Está perdido na goiabeira. E brinquedo ele trazia, além de trazer para nós, ele trazia para os empregados. Bola, né? Sempre trazia peteca. E naquela época nós não tínhamos escolas aqui. Então, abriu uma escola de uma senhora chamada Pequenina Calixto, que o nome dela é Benedita, não sei, porque eu não me lembro mais. Então, o papai comprou o sobrado com a finalidade de deixar as minhas irmãs aqui, mais velhas, né, as primeiras, né, com um casal, uma família. Ele mantinha a família. Então, as crianças ficavam aqui sob o cuidado dessa senhora, Dona Ritinha, e frequentava a escolinha da Dona Pequenina Calixto para ser alfabetizada. Só que não deu certo, porque essa senhora judiava muito das minhas irmãs. A experiência foi péssima, porque a dona que ficou com a gente era comadre do papai, mas judiava muito da gente, sabe? Judiava demais, demais. E a gente não dizia, porque naquele tempo a gente tinha medo de apanhar. A gente pensava que ia dizer e ia apanhar, né? Até que ela judiou tanto que um dia a filha da dona, tinha um namorado. E ela brigou com o namorado e disse para mim e o Secundino e a Pedrina: olha, eu vou sair, mas não diga ao Antonino, que é o namorado dela. Não diga ao Antonino que eu estou na casa de fulano. Ele não precisa saber onde é que eu estou. Mas a Silvia não estava perto. Quando ela chegou, que foi perguntar se eu não sabia, está na casa da Dona Tintinha. Ai, quando a filhinha chegou, contou a Dona Ritinha. A Dona Ritinha deu uma surra na Silvia. Aí chorava eu, chorava o Secundino, chorava a Silvia. Ela deu uma surra tão grande que eles tinham um cachorro, o cachorro começou a latir e chamou a atenção do tio Virgílio, que era irmão do papai, que tinha um comércio do lado, né? Aí eu fui comprar vinagre e ele perguntou: Hermínio, o que é aquela choradeira hoje? Eu disse: tio Virgílio, a Dona Ritinha deu uma surra na Silvia, quase que matou a Silvia. Eu ainda estava com o olho inchado. Você está com o olho inchado? Eu chorei, o Secundino chorou. O Secundino queria fugir com a gente, mas eu fiquei com medo. Nós ficamos com medo. O Secundino: vamos fugir, vamos fugir. Mas eu e a Silvia fomos covardes, não tínhamos coragem. E não fugimos, aguentamos a velha. Ô, velhazinha, também nunca rezei um Pai Nosso para ela. Tati, nunca, nunca rezei, porque ela foi má. Eu fiquei muito, muito mal com isso. E uma vez que meus pais foram a uma festa religiosa lá em Paraty, que lá tem a festa do Divino Espírito Santo, né? Tem diversas festas, né? Na hora deles irem embora, deles embarcarem, o mar era ali pertinho. Quando a embarcação ia longe, eu caí dentro d'água para ir com eles, né? Porque eu não gostava dela, né? Nem dela, nem da filha dela. Então, aí o meu pai mandou voltar a embarcação, me pegou e me deixou com ela. E ela me batia tanto, tanto por isso, que o meu tio era irmão do meu pai e era delegado em Paraty. Aí o meu tio foi lá e disse que se ele ouvisse mais eu chorar, que ela ia parar na cadeia. O estudo daquele tempo era, primeiro eu estudei onde hoje é o Sandi. Depois ficava um ano naquela cartilha da infância. Que é até engraçado, no fim ainda tinha um versinho. O Joãozinho é cabeçudo, mas tem belo coração, é dedicado ao estudo, mas sabe sempre a lição. Eu nunca esqueci desse versinho que tinha. E depois, então, aí vinha o primeiro livro, o segundo, o terceiro, né? Mas a escola era muito fraquinha naquele tempo, né? Porque eu ainda fui do tempo da palmatória. Para aprender tabuada era na base da régua, a professora com a régua, 7 vezes 7 não soubesse dizer, pá, lá ia na mão. Levava a reguada. Então, meu pai mandou a minha irmã mais velha, a Silvia, para o Rio. Ela estudou no colégio Dom Pedro II. Ela fez até o ginásio lá, para depois vir e ensinar o resto para as outras irmãs. Mas no Rio foi a mesma coisa, porque era uma irmã do meu pai. E eu lá era como se fosse a empregada. Então, eu só podia fazer as minhas coisas à noite, o meu trabalho da escola. Então, na hora do jantar, eu que tinha que arrumar a mesa, eu que tinha que tirar a mesa, eu que tinha que depois secar a louça
que a empregada lavava, guardar a louça, essa coisa toda. Então, só sobrava para mim fazer a minha lição da escola à noite. Quando eu ia para fazer lição, ficava meu sobrinho, apaga a luz! Apaga a luz! Aí eu não podia fazer a lição por causa disso. Então, eu fui maltratada até pela minha tia, que era irmã do meu pai e minha madrinha, hein? As ondas do mar lá fora é preta que nem carvão. Sonhei que tava nadando no mar do seu coração. Ô moreninha, moreninha, meu amor. Ai moreninha, moreninha, meu amor. As ondas do seu cabelo corre água e nasce flor. Quando eu vim da minha terra, passei em Guaratatúba, passei por baixo do chão, que nem formiga saúva. De joelho eu caí na água, de joelho eu fui ao fundo, de joelho eu fui buscar meu amor no fim do mundo. Ai moreninha, moreninha, meu amor, ai moreninha, moreninha, meu amor, as ondas do seu cabelo corre água e nasce flor. Eu estava com 11 anos, que eu sou de Novembro, a Revolução, o comandante Aldo chegou lá em casa dia 7 de julho de 32. A mamãe estava de resguardo do Edinho, dos meninos, né? Antônio Edson. E o papai ficou muito apavorado, porque naquele tempo a mulher não podia levar susto nem nada, né? Aí chegou o tenente Aldo com um monte de soldado, né? Requisitou as tropas todas, pegou gado do papai, pegou o que tinha. E com esse negócio dele levar os gados, os burros, os cavalos, o papai perdeu toda a safra, que aí acabou a cana, estragou tudo. O papai ficou sem safra, ficou sem nada. Reduzido a nada. O papai ficou sem nada. Nem um cavalo para ele na cidade ele tinha. Cataram tudo, né? Aí ele começou de novo. Nessa época tínhamos 9 filhos. Então, assumi a cozinha. E aí tinha empregados em 40, 50, que ia trabalhar, o papai não perdeu o resto que tinha, né? E eu cozinhava para todo mundo. Eu me lembro que chegaram à noite e tiveram que tomar tudo lá, né? Os animais, né? Para a Revolução, e os empregados também, que eles tiveram, meu pai teve que doar os animais para ir por Cunha, né? Por causa da Revolução de Rio-São Paulo, né? Eu não me lembro bem, mas eu me lembro muito do momento lá, né? E meu pai ficou muito preocupado. E nós fomos para a cidade. Em algumas ocasiões, mamãe nos mandava até a cachoeira levar uma barra de sabão para a lavadeira. Fazíamos esse trajeto com o maior prazer, principalmente quando era tempo de araçá. Esse aqui é um pé de araçá. Olha, quantos anos que eu não vejo um araçá? É da família da goiaba. Ela é pequenininha e dá em cachos, assim, bastante. Sempre nas pontinhas do galho. Também tem hábito de dar próximo à pedra, não sei porque elas gostam de pedra. Tem bastante carocinho, mas ela é bem mais suculenta do que a goiaba, porque a goiaba é uma coisa mais seca, né? E ela tem caldinho. Mamãe trabalhava na fazenda, lá fazendo comida, lavando roupa, né? Deles. E de tudo um pouco. E meu pai também, trabalhava na fazenda, trabalhando com os burros. E trazia as coisas, né? Ia na roça trazer cana para o engenho, né? Trazer tudo que na roça ele trabalhava, acho que uns 12 burros, né? Então trazia lá da roça para o engenho, sabe? Cana, né? Que cortava, banana, todas essas coisas. Tudo era feito pela gente. Tudo era colhido ali, né, na fazenda. Laranja de todo tipo, né? Laranja que fazia doce, laranja da terra, laranja china. E na cachoeira onde a minha mãe lavava a roupa, tinha um pé de laranja assim, bem assim, num campo grande assim. A laranja estava caindo. Tão boa aquela cachoeira. Era muito gostoso.
A mamãe governava tudo muito bem, como o papai dizia, né? O papai dizia. Porque ela tomava conta de tudo. O papai de manhã saía, ia para acompanhar os empregados para ver. Um ia roçar, outro ia capinar, outro ia derrubar. E a mamãe ficava para o resto do serviço, né? Então tinha gado, tinha galinha, tinha pato, tinha marreco, tinha engenho, tinha moer, tinha farinha para fazer, essas coisas todas. A mamãe que orientava tudo, tudo, tudo. O papai sempre dizia, você é uma heroína, que aguenta tudo, o resto era por conta da mamãe. Mas a melhor farinha era feita lá de casa, que passava numa peneira mais fina, então a farinha ficava fininha, não ficava com aqueles flocos grossos, duros, né? E depois saía aquela massa, que era um polvilho, né? E desse polvilho se fazia um biju, que a minha mãe fazia com coco ralado, que chamava paspalhão, que era feito, coberto na folha da bananeira, sabe? Mas era muito gostoso. Tinha o biju comum e esse biju que chamava paspalhão. Era muito, muito gostoso mesmo. E outra coisa que a minha mãe fazia, que era de melado, era pé de moleque com gengibre e feito com farinha de mandioca. Mas era ardido, mas era gostoso. Chamava pé de moleque com gengibre. Também era muito gostoso. E também a gente fazia lá puxa-puxa, não é? Que botava o melado no fogo até ele tomar ponto de bala, depois botava numa pedra para esfriar, aí puxava, 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 aí formava um cordão e deixava ali até esfriar. Depois cortava os pedacinhos, fazendo uma balinha. Chamava puxa-puxa. Olha, a minha mãe, ela era, assim, uma determinada responsável, porque ela ensinava tudo para nós, tudo, tudo. Até eu era menina, eu tinha que aprender a fazer renda, fazer crochê, fazer roupa, fazer as coisas, sabe? A mamãe foi uma mãe muito presente, muito, muito, né? Mamãe tinha, assim, muito paciência de ensinar tudo a gente, né? E eu me lembro, coitada, que ela, às vezes, estava na máquina costurando, tinha duas de nós sentadinhos no chão, fazendo crochê, né? Então, ela não admitia um erro. Se errava, tinha que desmanchar. Aí ela me pregou com o vestido no chão, todo com prego, a roda do vestido, né? E aí alguém bateu palma, sabe? E falou assim, Dona Domingas, dá licença. Era uma visita que ia chegando, né? Então eu, puf, saí daí, a barra do meu vestido ficou toda grudada lá e eu sumi. A minha mãe chegou e falou assim, cadê esta menina? Nem pregando ela com prego no chão ela não fica. E eu fui embora. Fiquei lá, porque eu não queria que a visita me visse sentada no chão pregada, né? Só depois que a visita foi embora que eu vim para casa, mas fiquei pregada no chão. É assim. Mamãe faleceu aos 86, eu estou vivendo mais 2 aninhos depois dela. Faço 89 agora, esse mês. 89. Estou chegando no 90. Papai tinha lido no almanaque da passagem de um cometa, desses que aparecem a cada 7 anos com dia programado. Nesse dia, colocou o relógio e nos acordou para apreciarmos no céu aquele facho de luz pálida, clareando uma boa parte do morro. Mas a gente vivia sempre brincando. As bonecas eram feitas pelas lavadeiras, não era comprado. A gente ganhava assim em Natal, era muito raro também. Aí a mamãe fazia boneca de pano, tá, pra gente. Fazia pequenininha, fazia a grande, fazia até pra ela também. Fazia a grande, então a gente brincava com aquela boneca de pano, né, aqueles brinquedinhos ali, né, fazia brincar de comidinha, né. E eu convivi com minha avó, minhas tias, que todas eram bordadeiras, elas trabalhavam com patchwork, a família da minha mãe.
E eu cresci nesse meio, brincando com agulha, linha e tecido. Elas eram brancas justamente porque elas eram aproveitadas dos lençóis, né, de sobras de lençóis. Mas eu não sei se, devido ao preconceito da época, tudo, não se fazia as bonecas negras. Elas eram todas branquinhas. Isso aqui era um desenho de um vestido que toda a família tinha, das minhas primas mais velhas. E eu lembro que eu sentava no chão e abria a roda do vestido e ficava todo mundo em volta cantando, seguindo os versinhos. Sabia lá da gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs a chorar, vem cá, Sabiá, vem cá. Sabiá. E agora? E o campeão, que foi um animal de estimação também. Que era um animal, um cachorro que latia totalmente diferente. O latido dele não era au, 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 era é um, bem forte. Lá na Fazenda do Fundão, nós tínhamos escola estadual. Abriu quando eu entrei na escola. Eu já tinha 6 anos, mas eu já tinha sido alfabetizada pelas minhas irmãs. Bem, esta foto está quase completa. Só está faltando eu, que ainda estou na barriga da minha mãe. Aqui mais uma foto da família no terreiro da Fazenda do Fundão. Aqui são aquelas mamoneiras que eu falo que a mamãe tirava a semente para fazer azeite para botar nas moendas, né? Quando foi criada a escola, o técnico de educação foi lá, doutor José Augusto da Câmara Torres, e pediu ao papai se teria um lugar, né, assim, de emergência para poder fundar a escola. Então, meu pai fez o seguinte, puxou mais para trás, deixou essas 2 janelas como escola, essa janela de cá e essas laterais aqui para a Casa da Farinha, e a porta. Então, tinha uma porta do lado da frente, que dava de frente para a fazenda, né, no terreiro, que ficou sendo a porta oficial da escola. Depois que eu fiz o ginásio lá no Rio, que eu não pude voltar mais para lá, não é? É que eu comecei a ensinar lá no Fundão, né? Aí eu ensinava meus irmãos, os filhos dos empregados e tudo isso, né? Meu nome é João Bento da Costa. Eu nasci na fazenda do falecido Peroca, né? E lá eu fui, minha mãe também era de lá também, meu pai, né? Então eu estudei 2º ano primário. Aí eu dali completei trabalhei 4 anos na fazenda, carregando bagaço e fazendo horta para fazer domingo. Dias atrás, encontrando-me com João Bento, o cirandeiro, falávamos sobre o Fundão. Aí ele me perguntou, lembra, Teleca, quando zorrávamos na totoa, no sapê, quando íamos pegar coco brotado lá no morro? Eu pensei em desenhar uma palmeira, o coco brotado do Pati, que é uma coisa que marcou muito a minha infância, que era pegar esses cocos que eles dão lá no meio da mata. Meus pais, meus avós já não era daqui, já era de outro lugar, né? Mas ele veio para lá para o Fundão e teve minha mãe, arranjou minha mãe e de lá nós fomos, ele foi tendo os filhos, né? Daquela que o papai cantava. É. Menina, vamos comigo, ai, até o Rio de Jordão, ai. Isso acompanhando o instrumento. Do Rio de Jordão para lá, ai, os anjos te levarão, ai, né? E vamos.
Essa tem essa assim, nós tiremos lá no meio, lá perto do Taquari, lá. Olê, olá, eu vi o sol, vi a lua clarear. Olê, olá, eu vi meu bem no meio do canavial. Aí tá tudo guardado na cabeça. Na hora a gente sabe o ritmo e a letra que vai cantar. Vamos dizer assim, é uma coisa que a gente já está guardado com ela na mente da gente, né? Antigamente existia fazer um tal da admissão, que era uma preparação para o ginásio. Depois, aí eu fui para Cantagalo fazer o curso normal, que hoje se chama magistério. Nós tínhamos que preencher uma vaga que ensinasse todas as matérias do currículo escolar e outras, né, que seriam aquela parte de horticultura, fruticultura, pequenos animais. E nós aprendíamos no posto de saúde, primeiro socorro, dar injeção, às vezes uma pessoa picada de cobra, né? Tinha que fazer um curativo. Nós fomos, assim, treinadas para tudo. E depois eu vim lecionar na própria fazenda do meu pai. A escola era linda, era no quintal da fazenda. O engenho era assim, aí a fazenda era assim, né? A casa da mãe dela era assim, já, junto com o engenho. E aqui nesse quintal grande era a escola. Ah, mas era uma linda, porque era muito alegre, o pessoal tudo trabalhava cantando, né? E as crianças da escola eram tão bom pra gente, porque na hora do recreio, né? A gente não tinha merenda, mas a gente, se o engenho estivesse moendo, a gente ia pra lá, pro engenho, botava a cuinha embaixo da bica, já tomava guarapa, né? Aquela era a merenda da gente. A evaporação dos gases que emanavam do interior da bagaceira em decomposição formava um vai-vem lento em forma de fumaça dançante no ritmo da brisa suave da manhã. Quando chovia, ainda não era muito problema. O problema era quando a maré enchia. Que a gente vinha para o baile toda de sapato alto, de meias. E na hora de ir para casa, eu morava naquela rua de trás, que é a Rua da Praia. Então a maré subia e não tinha meio de atravessar a rua senão ter que tirar o sapato. Eu lecionei lá no Fundão e também depois que eu saí de lá, depois de 4 anos, a mamãe já estava morando aqui na cidade. Eu estava com dificuldade porque, como a fazenda entrou em decadência, meu irmão saiu, não tinha mais campo de trabalho. Então as pessoas iam saindo e não tinha quem ficasse. Eu estava com uma família de empregados na fazenda para poder eu ficar lá. Tanto que eu estava no último ano só com 17 alunos. Paraty era uma época que foi muito rica, porque era o porto da saída do ouro de Minas para Portugal. E nessa época fala-se que tinha uns 300 alambiques, outros mais de 150, outros mais de 200. Em realidade, não sei quanto, mas era muito, porque você passeia pelas roças de Paraty, você sempre acha uma ruína de engenho, vestígios de que teve um engenho. Quando essa saída do ouro deixou de ser feita por Paraty, entrou uma decadência. Paraty ficou muito pobre. E aí os engenhos foram fechando, né? Eu acredito também que muitos engenhos acabaram porque da diminuição das águas. Você vê vestígios de engenho, que a maioria deles eram girados à roda d'água, né? E em lugar que hoje você não consegue imaginar como tivesse água ali
No fundão mesmo aconteceu isso. E aí eu vim para a cidade e lecionei mais 2 anos aqui na Várzea do Corumbê, na escola do Nico Gama. Eu conheci ela sempre como Maria Tereza da família Peroca. Foi a minha primeira professora na fazenda Várzea do Corumbê, que é onde era a escolinha municipal. O nome atual é Fazenda Bom Retiro, que todos conhecem como Fazenda Bom Retiro. Só que o nome oficial é Fazenda Várzea do Corumbê. Foi uma fazenda construída pelo meu bisavô. A fazenda são 2 prédios, né? Tem um menor, que é onde funcionava a escola. O que mais tenho presente são as brincadeiras, né? As cantigas de roda, que hoje em dia não tem, né? As brincadeiras de pega-pega, né? Que antigamente, inclusive, tinha uma das brincadeiras que se chamavam Morte, que jamais a gente queria ir para casa no fim da tarde com ela. Lembro-me de brincar de roda e cantar. Oh, que rochedo tão alto que ninguém pode alcançar. Trepou-se aquela viúva, sentou-se, pôs-se a chorar, a chorar, a chorar. Eu ficava imaginando, sentada numa pedra onde ficava um pé de grumichama, uma mulher vestida de preto, chorando, chorando muito. De luto fechado, semanas inteiras eu tenho chorado. Essa planta é o manacá, que é uma planta que eu conheço desde a minha infância também. São coisas que representam minha infância, que é a condenseira, o manacá, o jambo, né? Que é essa planta aqui atrás de nós, que é uma árvore que, pelo que eu sei, que a minha mãe conta que desde a infância dela, tem quase 100 anos essa árvore. Eu comecei a trabalhar na fazenda aos meus 12 anos. Trabalhava, lavava roupa, fazia tudo na fazenda. A escola foi muito depois, né? Porque antes não havia escola, minha filha. Na roça era uma tristeza rural. Poucos que sabiam ler, né? Se alguém tinha saído, alguma moça, os meninos, rapazes, e se tinha alguém da família que sabia ler, aprendia um pouquinho, né? Nós aprendemos em casa com meu pai. Ler em cartilhinha, na cartilha, fazendo copiazinho do abecedário, né? Porque meu pai sempre contou essas histórias para nós da família dele. A história da construção da fazenda, né? Que ele não lembra, mas o pai dele também contava para ele essa história. E a minha tia, que foi responsável, né? Foi tutora da minha avó, inclusive, ela meio que apagou a família. Tanto que a fazenda ali atualmente é conhecida como Fazenda do Nico Gama, coisa que não tem nada a ver. Nessa parte é um salão onde ficava antigamente, na época da escravatura, a senzala, onde ficavam as mulheres, né? As mulheres e as crianças. Aqui é onde ficava, era a outra parte da senzala, onde ficavam os homens, e inclusive era guardado as produções, né, de cereais, de feijão, de milho, né? Isso são as histórias que o meu pai contava. Olha, eu me chamo Juraí Lopes Correia. Correia, não Correia. Né? Tem dois, tem Correia e Correia. Eu
Por parte de mãe, eu sou descendente de português. E por parte de pai, eu sou descendente de africano. Ele nunca falou nada para mim, mas tudo faz crer que eu, pela minha cor, ele parece que tinha vergonha de falar antigamente sobre os escravos, que era muito escravizado. Ele tinha vergonha, parece, de falar que pertencia aos escravos. Mas o negro é uma flor de respeito, né? Ali na ponta do Costa, o navio trazia eles em barril, né? Os negros lá da África. Trazia eles, chegava ali e ficavam parados, porque se tivesse outro navio que visse descarregar, o navio ia preso, não podia. Então ficava ali para descarregar na hora que não tivesse nada, um navio fora. Que as esquadras antigamente, as esquadras de guerra, ficavam na Baía do Mamaguá, ali fazendo manejo, aí atirando. Então eles tinham medo. E aí deixava que as esquadras saíssem para então descarregar os negros. Lá tinha uma ilha, um ilhote pequeno, tem um ilhote grande e um ilhote pequeno. Canela, assim, osso fêmur, todo, perna. Tudo lá, os negros que morriam jogavam lá na ilha, lá, igual um animal. Lembro-me do dia em que o Zeppelin passou no fundão. Sobrevoou a fazenda tão baixo que o papai achou até que ele fosse pousar no terreiro. A história do Zeppelin, a dona Maria Tereza queria que eu contasse história, alguma coisa. Aí falou se eu conhecia, cheguei a ver o Zeppelin. Disse, não, era bem pequeno, mas vi, sim. Passou por 2 vezes, passou lá perto de casa. E o Zeppelin apontou, nesse dia, os crentes, o pessoal que tinha virado a religião da Assembleia. Aí começaram a falar que o mundo ia se acabar. Lá pela década de 40, papai comprou um touro da raça zebu. Ele deu o nome de Hindu. Na hora de soltar o gado, gostávamos de ficar à janela apreciando a sua habilidade e até permitia ser acariciado na barbela por nós, que éramos crianças. Papai é desse assim, que sentava na rede de noite, pegava uma viola, né? E dizia, domingo traz 2 crianças. A mãe trazia 2, botava uma aqui e outra aqui, né? Aí ele começava a cantar, né? Tocar viola, cantava. Quando aqueles 2 dormiam, ele dizia assim, leva esses 2, traz mais 2. Tem até um caso que o meu pai, toda vez que ele ia na cidade, né? Para vender aguardente, ou fazer qualquer coisa, fazer compra, tudo, né? Ele trazia balas pra gente, né? E uma vez eu estava em casa, quando eu olhei, eu vi o papai chegando a cavalo, né? Aí eu saí correndo, tinha uma ponte, né? E tinha a água que desaguava da cachoeira e a água que vinha do mar e enchia aquela parte, que tinha uma pedra enorme. Até eu perguntei a Maria Tereza se ainda tem essa pedra, porque como alagava, a pedra era enorme, muito pesada, e com o peso ela ia afundando, né? Quando eu fui correndo para ver o meu pai, eu tropecei na ponte, né, e caí dentro d'água. Aí eu saí nadando. O meu pai chegou a cavalo e ficou olhando eu nadar. O meu tio, o irmão do meu pai, viu lá de casa que tinha caído uma criança e ele correu. Quando ele correu, chegou lá, meu pai falou, não pega, deixa que ela está indo sozinha.
eu trabalhava na cachaça. A cachaça, a gente moe a cana, ferve 200 litros de garapa, é o caldo da cana, né? Bota no fogo, bota uma pedra no fogo para vermelhar. Depois de vermelho, bota dentro da garapa, daquilo ali. Pega uma noite de folha de bagaço de cana, põe dentro daquela garapa e tapa e deixa. Com 3 dias, ela fermenta. Está escutando? Depois de ela fermentar, a gente passa nas outras vasilhas, nas outras donas, para fazer a lambicada da cachaça. Sabe? Depois que faz, que moia, completa aquilo tudo, ela para. Ela perde o açúcar tudinho dentro daquela vasilha. Fica aquela água pura. Tem o termômetro de medir, que chama o mucungo, né? Aí a gente bota aquele termômetro, ele vai lá embaixo e sobe. Ele fica no 0, sem doce nenhum. Aí a gente bota no fogo. Os principais que me auxiliaram nisso já morreram. Um foi o irmão da Maria Tereza, da Fazenda do Fundão, o Pedro Peroca, que destilava lá, né? Ele me ensinou a fazer o fermento da cachaça. Até hoje eu faço um fermento artesanal, que é a receita que ele me passou. Olha, o segredo da cachaça é que você faça bem cada uma das etapas dela. A cana é muito importante, o fermento, a higiene do alambique, o cortar, saber cortar a cachaça, separando as partes, né? A cabeça, o corpo dela, o coração e a cauda. Olha, na Fazenda do Fundão, fabricava a branca porque é a primeira, principal, né? Fazia a cachaça branca, as amarelas porque era envelhecida, né? E a azulada, a minha mãe sempre falava que a cachaça azulada foi o Peroca que inventou. Aí ele tirou a folha da tangerina, pegou a folha de tangerina e destilou junto, então saiu a cor azulada da cachaça. Fez uma fazenda e fez sucesso, que a cachaça dele foi uma cachaça que ele teve até uma... Ele ganhou dos Estados Unidos, né? A cachaça melhor do mundo. Ele ganhou um prêmio. Mas foi no tempo do Getúlio Vargas. E o papai detestava o Getúlio Vargas. Falava muito bem. O meu avô libanês, que como todos os libaneses eram depois comerciantes, tudo, eu acho que foi uma das pessoas que mais comprava a cachaça do Peroca, que ele, inclusive, mandava para outros lugares. O processo lá do pai dela, era um pouco diferente. Aqui, porque não tem gravidade, sabe? O lado do pai dela tinha 2 plataformas, assim, por cima da casa. Tinha uma plataforma em cima, um barranco, né, que a gente chama, tinha uma plataforma, e tinha um engenho embaixo. E ela, então, ela tinha gravidade, caía todo dentro do alambique. Aqui tudo eu uso a gravidade, né? Eu fui de maneira a usar a gravidade porque não tinha energia. Antes de chegar a energia elétrica, eu usava um motor a diesel. O meu nome é Casimiro Barro. Casimiro Barro. E ano 103 anos. 103 anos. Beleza. É o que eu tenho. Acho que é 103, porque eu nasci em 1907, mês de julho. Eu, quando fui lá para o Peroca, tinha a Silva e o Cicundinho, tudo pequenininho. Tudo pequenininho.
Depois que ele me ensinou, ele largou pro mundo. Eu que ficava tomando conta. Eu tinha que dar conta dele, não se incomodava. Depois eu saí de lá, porque o Pedro nasceu, depois queria ser mais do que os outros, não dava pra gente sofrer lá no lugar, né? Que papai sempre dizia, mamãe sempre dizia. Papai às vezes dizia, olha, fulano perdeu uma fazenda porque endividou-se. Não se faça dívida. Não façam dívida. Pode, compra, não pode, deixa de comprar. E nós aprendemos, todos nós aprendemos. Só teve o Pedro que não aprendeu. Só teve o Pedro que não aprendeu. O Pedro foi que ajudou a acabar com a fazenda. Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, bicho feroz baixa a cabeça para um filho de Deus passar. Então você vai sem medo que a cobra não te pega. Aqui tem a jaqueira. Ah, olha a jaqueira. Olha aqui a jaca. E tem duas qualidades de jaca. Uma que ela é molinha e a outra que o favo é duro. Quero ver o arara, quero ver o arara. Passa para outro que o arara vai ficar. Quero ver o arara, quero ver o arara. Passa para outro que o arara vai ficar. É porque o bandolim Faz um barulho é do tamanho do cavaco, o bandolim. Então hoje tá bonito, hein? Mas... Lembro sempre do meu pai, que meu pai cantava uma canoa. Ah, quando o pessoal cantava, eles cantavam aqui no conjunto, eu chorava. Eu também não de posso saudade. Cantar. Essa canoa não canta, eu posso cantar. Papai só tem uma que nós cantava muito. Essa canoa eu canto sempre. Canta, mas agora não está. Esqueci. Não está ligada na mente. Chora morena. O negócio é chora morena. Mas aí, menina, parte o baralho. Chora morena, vamos jogar douradinha. Chora morena, se eu perder você me ganha. Chora morena, se eu perder você é minha. Essa aí. Essa é o papai cantava. Essa que eu cantava Maria, minha Maria, chora morena, Maria, meu Marião. Chora morena, tu conta pra cravo. Chora morena, que não tem comparação. A gente canta aí. Atrás daquele morro. Chora morena, passa boi, passa boiada. Chora morena, também passa mulatinha. Chora morena do cabelo cacheado. Então, o nosso casamento foi assim. O casamento no civil foi lá em casa, no fundão, né? Aí, depois do almoço, todo mundo almoçou lá e tudo. Então, nós fomos de barco para o Paraty-Mirim. Uma ex-namorada do meu marido, né, falou que quando eu fosse entrar na igreja, ela ia pisar do meu véu e rasgar o meu véu, né? Aí eu cheguei em casa e fiquei triste com isso. E meu pai chegava e dizia assim, o que é que você tem? Não falava nada. Aí meu pai chegava outra vez, tornava a perguntar, o que é que você tem? Eu não falava nada. Depois chegava, minha filha, fala pro seu pai que você tem. Eu fui e disse a ele que uma ex-namorada do Rodolfo tinha dito que no dia do casamento, na hora que eu fosse entrar na igreja, ela ia pisar no meu véu e ia rasgar, né? Aí o meu pai falou, só se você não tivesse pai. E hoje estamos completando 69 anos de casamento, hoje. Que bom que deu condensa. Bom, festejar a festa de São Pedro,
que era o papai, o nome do papai era Pedro. Então, todo ano tinha uma festa, e bem bonita. E o pessoal da cidade quase todo. E amigo do papai, vinha irmão do papai, que morava fora de Paraty, e é muito bonita a festa. Ia banda de música, ia padre, ia juiz, ia todo mundo. Era a noite toda. Aí eram 2, 3 dias de festa. 2, 3 dias de festa. O pessoal das outras fazendas, ninguém perdia essa festa, todo ano. Então lá nós fazíamos a festa de São Pedro, né? E tinha o Pedro Peroca, e tinha o filho dele, que era o Pedro. Nós fazíamos aquela fogueira, nós reuníamos as pessoas e fazíamos a fogueira com a madeira, né? Fazia aquela fogueirona grande e combinava. Vocês chamavam de pessoal de lá mesmo, meu pai, outros de lá que sabiam tocar viola, cavaquinho, pandeiro. Ocasião de São Pedro, nós fazíamos o Chiba, o nome dele não era Chiba, era Valho. Mas o povo botaram o Chiba, ele fazia fogueira lá, fazia festa. Ah, mas nós brincávamos, menino, nós brincávamos. Chegava dia de São Pedro, na véspera, mandava cortar canubá, uma cana que estourava, e para acabar, para fazer a fogueira para estourar, no lugar do foguete. Mas nós brincávamos, nós brincávamos. Nunca houve uma briga, nunca houve uma briga. E aí estou vendendo, vê se por acaso vocês vão querer. Não, Tá, tá bom, ok. ok. Eu quero o nome de vocês, que todas as pessoas que compram, eu anoto. Cleiton. Com I, né? Cleiton. Diz Caçapava. Você sabe que hoje eu sonhei com o fundão? Ai, que Sonhei, e assim, numa distância quase daqui, naquele fundo, lá um pouquinho mais pra cá. E a gente chegando, aí era numa canoa, depois estava raso, eu desci, comecei a pisar, eu olhei a fazenda, tudo novinho. Eu falei, gente, olha lá. Aí minha irmã, a Nazita, estava morando lá, falou, eu que mandei pintar. Mas estava um pouco diferente, porque não era sobrado, e atrás estava uma coisa alta, como se fosse sobrado. Olhei, olá, eu vi o sol, vi a lua clarear. Olhei, olá, eu vi meu bem no meio do canavial.